compartilhar a palavra do Senhor, como é bom. E eu quero dizer, você já tem aí a resposta, a solução já está aqui, você, solução nas suas mãos. É interessante que eu queria compartilhar com você, ali a história de Paulo e Silas na prisão, ali em Atos 16. Eu estou abrindo aqui, quero que você compartilhe aí, 16, do 16 ao 40. Olha o que diz a palavra do Senhor. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. Aí vai dizendo, a moça começou a seguir-nos e a gritar assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Pelo poder do nome de Jesus, por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou, pelo poder do nome de Jesus, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu, quando os donos da moça viram que ela não ia poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram, esses homens são judeus e estão aí provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. Gente, as autoridades mandaram que tirassem a roupa deles e surrassem com varas. Depois bateram muito neles e as autoridades julgaram eles dentro da cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou lá no fundo da cela, lá bem no fundo da cadeia, e prendeu os pés dele na madeira. Mas, mais ou menos meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e cantar hinos a Deus. E os outros presos estavam escutando. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto, não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam, crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora eles aceitaram ao Senhor e começaram a cuidar dos ferimentos ali de Paulo e Silas. Logo depois eles foram batizados. Em seguida, levou Paulo e Silas para sua casa e deu a eles comida. O carcereiro e as pessoas da casa ficaram cheios de alegria, porque agora eles criam em Deus. Uau, imagina essa situação. Visualiza essa cena. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para que soltasse aqueles homens. As autoridades mandaram soltá-lo, falando que eles poderiam ir embora. Mas Paulo e Silas disse, somos cidadãos romanos e mesmo assim, sem termos sido julgados, somos surrados em público. Depois fomos julgados aí na cela. E agora querem mandar a gente embora? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar à autoridade romana o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram o quê? Com medo. Com medo. E foram lhes pedir desculpa. Então, os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. A solução está com você. É interessante que, na visão das autoridades, eles haviam determinado uma prisão para Paulo e Silas. Mas na visão de Deus, aquele local da prisão era um local que Deus havia preparado para que o quê? Para que pessoas testemunhassem do poder de Deus e para que o quê? Vidas fossem salvas. Eu quero dizer para você o que são circunstâncias diante da presença de Deus. O que é uma prisão diante da presença de Deus? O que são
presos em madeira diante da presença de Deus? O que é ser jogado no fundo de uma cela diante da presença de Deus? É interessante que aqui Paulo e Silas, eles tiveram que estar naquela situação dentro ali, daquela cela, daquele local. E eu tive a oportunidade de estar pregando na Europa e eu conheci alguns locais onde Paulo foi preso. O que é um lugar escuro? O que é um lugar úmido? O que são pedras, parece aquelas grutas? O que é isso diante da presença de Deus? Às vezes nós não mudamos as circunstâncias, mas nós podemos levar Deus para aquela circunstância. E foi isso que Paulo e Silas fizeram. Você acha que eles estavam meia-noite chorando e adorando por quê? Porque eles não deviam estar conseguindo dormir. Porque lá, o local, como funcionava, é como se fosse um bueiro e eles julgavam o preso, eles caíam no andar de baixo. Sabia? Ele não chegava na cela e julgava assim, não. Não, era um bueiro e eles julgavam a pessoa caía embaixo e ficava lá. Era tudo de pedra, ou seja, só a queda já machucava, só que ele já estava machucado porque ele já havia apanhado. Mas eu pergunto, o que é um machucado, o que é uma dor diante da presença de Deus? Porque foi machucado e com dor que eles continuaram orando e adorando ao Senhor. O que é um carcereiro diante da presença de Deus? Sabe o que é? É um homem que pede para ser salvo. O que são grilhões, o que são correntes, o que são portões de ferro diante da presença de Deus? Sabe o que é? São portões abertos. Se submetem à presença de Deus. Eu quero dizer que a solução está com você. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei. Às vezes você fala, não tem como sair daqui. Como Paulo e Silas não tinha como sair dali, mas você pode estar preso externamente, você só não pode estar preso internamente. O seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. De tudo aquilo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque procede fonte de vida. E onde há um adorador, onde há aquele que tem intimidade com o Senhor, aonde há oração, há um responder, há um falar com Deus, e ali Deus se faz presente. Onde há adoração, Deus habita em meio aos louvores, aos adoradores. E você pode até estar preso externamente, mas internamente é que nós não podemos estar. Tem situações externas que você não tem como solucionar? Então, atrai Deus para isso. Porque você vai ver aquilo que Ele vai fazer. Quando nós atraímos, sabe o que acontece? Terremotos. O que são estruturas, alicerces diante da presença de Deus? O que é um portão? O que é isso? Quando Deus entra, Ele muda. O que é um laudo médico diante da presença de Deus? O que é uma decisão judicial diante da presença de Deus? Muda. Deus é Deus. Deus é assim. A solução está aí. Mas às vezes nós ficamos olhando para a circunstância e nós realmente nos prendemos à circunstância. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, você pode estar preso externamente, mas internamente você precisa estar livre. Porque nada pode calar um adorador. Não tem prisão que venha conseguir resistir à voz de quem adora. Você pode fazer externamente, mas internamente, eu digo que quando nós temos a solução, é como se a gente falasse assim, vai me prender? A situação vai ser assim mesmo, você vai fazer isso? Você vai Ok, então tá bom, então eu vou adorar. Sofre as consequências aí. E as consequências ali foram o quê? Terremotos aconteceram, as pessoas testemunharam do mover de Deus, pessoas foram salvas. E detalhe, no final as autoridades tiveram que pedir perdão para Paulo e Silas. Os arrogantes, eles vão ter que se dobrar por causa da presença de Deus. Simples assim. Então eu quero dizer para você, não desespera não. Tem solução e a solução está aí. A solução está aí, ó, a poucos centímetros de você. Abre a sua boca e começa a glorificar o Senhor. Começa a dizer que você continua crendo nesse Deus poderoso, maravilhoso, que pode mudar todas as circunstâncias. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas.
Paulo e Silas não abriu a boca para falar, me tira daqui, carcereiro, me libera daqui. Não. Eles abriram a boca para quê? Para continuar adorando a Deus, crendo que Deus era Deus. Deus era Deus. E Deus era tão Deus que Deus entrou naquele lugar, transformou aquela história. A tal ponto, Deus está aqui contando hoje para você, disso nos impactar. E a gente vê que nada pode impedir o agir de Deus. Nada, a não ser quando você ou eu, a gente distancie do Senhor. Aí é na nossa força. Aí deixa eu te falar, alicerce é alicerce, porta de ferro é porta de ferro, algema é algema, pé travado na madeira é pé travado na madeira. E você vai ter que se esforçar e vai ter que às vezes morrer. Mas quando a solução, ela se coloca realmente da maneira correta e a gente realmente vive aquela verdade, a gente pode experimentar Deus agindo, Deus movendo. Ok? Eu quero orar abençoando a sua vida, eu quero orar aí, iniciando um ânimo novo no seu coração, um novo tempo do Senhor para você, ok? Pai, eu coloco a vida de cada um que nos assiste. E diante das nossas circunstâncias, das prisões que estão ao nosso redor, diante das lutas que têm passado ao nosso redor, nós queremos pedir que o Senhor venha nos dar graça. Queremos sim, diante da solução que é o Senhor, atrair o Senhor para cada uma dessas soluções. Atrair porque nós confiamos no Senhor. Atrair porque nós continuamos crendo que o Senhor é Deus. Atrair porque nós continuamos tendo a convicção de que pertencemos a Ti. Deus, obrigada porque o Senhor nos mostra que tem situações que realmente nós não vamos mudar. A única coisa que nós devemos fazer é atrair o Senhor para aquele lugar. E o Senhor é quem transforma todas as coisas. É a Tua presença que faz toda a diferença. É a Tua presença que transforma o deserto num jardim secreto. É a Tua presença que faz com que um lugar frio, gelado, tenha vida, salvação. É a Tua presença que faz com que pessoas que nunca tiveram experiências com o Senhor ou que já tiveram, mas estão distantes, elas queiram voltar a relacionar contigo. É isso que nós queremos, essa presença que faz toda a diferença, essa presença que traz paz no nosso interior, essa presença que realmente transforma, restaura, cura, liberta. Eu abençoo cada um que nos assiste nesse momento e oro profetizando um novo tempo do Senhor nas nossas vidas com soluções que estão na ponta da nossa língua. A distância da língua ao nosso coração, uma distância tão pequena e que o Senhor tem feito tantas coisas no nosso meio. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, derrame bênção sem medida sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sérgio, você está querendo falar? Carol Malta, estou querendo falar, Carol Fala. Malta. Aqui, gente, esse povo, esse nosso público, Carol, é muito Fala. bacana. Tem Que gente eles fizeram, mandando bonitinho? muita foto aqui, mandando muita cidade. Eu quero fazer alguns registros aqui, Faz. então. Olha só. Bom dia, sou de Camaçari, na Bahia, que é um polo petroquímico, mandou aqui pra gente. E quem assina essa mensagem é a Gilmara Santos. Nós temos aqui também outra mensagem aqui. A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou a Daniela e estou assistindo vocês daqui de Camaquã, né? E amei esse canal, me inspira e me ensina. Beijo a todos vocês do Camaquã é canal. aonde? Camaquã. Aí eu pedi aqui o estado que eu não sei qual que é. Oh, que mas delícia. a pessoa está digitando, nós vamos esperar. Beijo, Daniele. Deus abençoe, minha querida. Então manda um beijo também para a Lídia aí. É Camaquã, lá na Bahia. Isso, ela mandou aqui. Meu nome é Lídia, bom dia, graça e paz, sempre assisto de tudo um pouco, principalmente das risadas da Carol. Sou de Macapá, no Amapá. Ai, obrigada. A Lídia? Obrigada, Lídia. Ele falou que eu era mal-humorada. Isso aí é Muito só bem. para confirmar aquilo que você disse.
que não tem nada a ver. É verdade. Tá? A Juliane Gonçalves, Carol, diz que nos assiste de Andiroba. Andiroba? Isso. Onde é Andiroba? Deixa eu ver. Aqui também outra cidade, aqui em Minas. Oi, bom dia, paz do Senhor. Reino de suas vezes, sou a Marcilene, estou assistindo o programa da cidade de Vespasiano. A cidade Deus onde Deus reina. Amém. Conte o nome do meu filhão, Ryan Lucas. Ele está assistindo também. Então, Ryan Lucas. Um beijo aí. Deus abençoe. Para todo mundo, para Marcilene e para o Ryan. Gente, é muita gente aqui mandando. Oi, bom dia. Bonitinho. Eu assisto o programa de Arcos, Minas Gerais. Tem uma irmã que está falando aqui que o nome do seu vestido, da cor, é melancia. Legal, gostei. É a Mari, né, daqui de Belo Horizonte. Obrigada, Mari. Um beijo, querida. Aqui, olha só. É bom coral, dia, gente. É coral? Não é a cobra, não. Então tá certo. Bom dia, coral. Paz do Senhor. Eu estou assistindo de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. Aqui tem muitas cachoeiras lindas. A Carol também. Carolzinha. Aqui, beijo, gente de Santarém, o Roberto Araújo, Santarém do Pará. Gente, vocês são lindos. Um Eita, beijo para esse nosso Brasil gigante, gostoso. Esse nosso Brasil lindão. Um beijo para todo mundo aí. Continua mandando para a gente conhecer aqui e a gente vai fazer o registro. Adoro, beleza? Adoro. Serginho, a tragédia em Brumadinho. Posso falar? Por favor. Você quer continuar? Não, por favor, vai lá. Você tem todo a primazia. Então, presta atenção aqui. A tragédia aí em Brumadinho já está sendo aí considerada o maior acidente de trabalho aí do país, gente. Mas como que fica a questão aí das indenizações após a reforma trabalhista, né? Sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o Rodrigo Guedes, que é advogado, especialista em direito do trabalho. Muito bom dia, Rodrigo! Rodrigão, conheço. Gente, pode contar? Serginho. Tocava violão no meu grupo de louvor. Sim, pois Você acredita? Você lembra dele? Lembro. Não. Acho que eu lembro. Lembro daqui do programa. Você tá com muito pelo na parte de baixo agora. Aí transferiu, né? Transferi. Seja bem-vindo, meu amigo. Que bom ter você aqui. Prazer, uma honra ter você. Ruim o assunto, né, Rodrigo? É, verdade. Mas muito bom ter você aqui pra gente também esclarecer, trazer aí realmente esclarecimento para as pessoas aí que estão aí vivendo essa situação, que são muitas pessoas vivendo esse momento aí. É uma situação atípica, né? Verdade. Você entende que essa reforma, com essa situação, vai ajudar essas pessoas ou não? Como é que você vê, Rodrigo? Igual você disse, é uma situação atípica. Sim. Né? A reforma trabalhista, ela trouxe diversos temas de divergência, pontos de divergência. Sim. E entre esses temas, o acidente do trabalho, ele teve uma significativa mudança, principalmente com relação ao dano extrapatrimonial, que seria os danos morais. No caso específico aí do acidente lá em Brumadinho, obviamente vai haver aí uma indenização por parte do empregador para esses funcionários. E o que há de relevante nesse caso é que após a reforma, esse quanto indenizatório, ele começou a ter critérios mais objetivos. E começou a ser regulamentado e abordado de uma maneira diferente. Né? Então, na consideração, na consolidação das leis trabalhistas, essa quantidade com relação ao dano, ela foi abordada de uma maneira bem diferente. Então, é um tema divergente, complicado e que vamos ver o que vai acontecer, porque é muito novo, né? Entendi. Foi 2017 a mudança. E aí já veio nessa situação. Eu até queria que colocasse na tela aí, gente, que os danos eles passaram a ser aí classificados e valorados de acordo com a sua gravidade, né? Assim, as ofensas podem ser de natureza leve, média, grave, gravíssima. Isso. E aí, Rodrigo, acaba que não fica também subjetivo também, não? Como estabelecer isso? Sim. Esse é um dos pontos de divergência. Antes, esse critério ficava todo na mão do juiz. Então, ele se baseava também em pontos subjetivos, mas seguindo uma jurisprudência. Hoje, já está totalmente estabelecido na norma trabalhista. Então, o juiz ele tem que basear-se nessa graduação, mas como quantificar o que foi leve, o que foi grave, qual o bem tutelado que vai ser atribuído através dessa quantificação. É uma situação muito difícil, é complicada, é novo, ainda a gente não sabe como vai ficar essa situação,
Há um ponto complicado que é a tarifação desse dano, que é um ponto também que está sendo muito estudado no meio jurídico e que meio que estabeleceu um limite para se haver uma indenização em caso de acidente de trabalho. Não só de acidente, mas como estamos abordando esse tema especificamente, sim, o acidente do trabalho vai entrar nessa regra. Eu fico pensando também, Rodrigo, diante dessa situação, vai ser algo muito complexo, porque nenhum valor vai chegar no nível de uma vida. Então, a insatisfação, ela vai continuar. Né? Vai ser uma aplicação numa situação muito complexa que, por mais que tenha, vai ser um valor irrisório se comparado com uma vida. E eu acho que isso vai trazer muita insatisfação às pessoas. Eu acho que é um dos pontos principais, né? A insatisfação. Porque tem valor uma vida? Tem algum valor que cubra? Então, vai pagar 300 mil. O que é 300 mil diante de uma vida? Mas também, o que é 1 milhão diante de uma vida? Você pode pagar o valor que for, mas a vida não vai voltar. É complexo, né? É muito complicado. Na prática, né? É bem complicado. Tem que ter, lógico que tem que ter realmente uma penalidade, uma penalização, mas, na verdade, no coração de quem recebe, aquilo não vai funcionar. Não vai mais algo para poder o dono da empresa, ele sentir, ele ter mais cuidado ainda com aquilo, com aquelas vidas ali, tem que sentir no bolso, né? Sim, tanto o empregador nesse ponto, como no lado do familiar, do ente querido, tem uma sensação de certa justiça, né? Sim. Porque se você, de certa forma, penaliza com o dinheiro, que pode mais abordado aí pelas empresas, eu acho que é uma maneira também de ver uma justiça. Queria que colocasse também agora na tela, que fala assim que a indenização por danos morais terá aí um valor, gente, máximo, que será limitado de acordo com a gravidade da ofensa e o último salário contratual do ofendido. No caso leve, até 3 vezes o valor do limite máximo nos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, média, até 5 vezes o valor do limite máximo, é muito baixo, né? É muito grave, até 20 vezes o valor do limite máximo dos benefícios e gravíssimo até 50 vezes o valor. Complexo isso, né? Quando a reforma foi estabelecida, foi colocado que seria o valor do salário, os 3 últimos salários do empregado. Sim. Como foi um tema de grande discordância, tanto os sindicatos como o Ministério Público, até os magistrados, entenderam que haveria uma necessidade urgente de mudança nesse ponto. Então o governo recuou, editou a medida provisória no final de 2017 e passou que fosse para o limite do teto do regime de previdência. Mas mesmo assim, como você disse, é uma situação que para o ente querido, para o familiar ou para aquele que sofreu o dano, ele não vai se sentir... Explica para o pessoal aí o que seriam esses danos morais. O dano moral, ele acontece, no caso específico do acidente do trabalho, quando há uma lesão ao bem tutelado, ou seja, pode ser a imagem, pode ser, no caso específico dessa situação com os trabalhadores, aí a lesão mesmo à pessoa, né, à vida. Nesse caso... Aí fica muito baixo, né? Há um entendimento de que, havendo dolo ou não, havendo um nexo, né, vai ser apurado o nexo nessa relação, vai ser estabelecido o dano extrapatrimonial, que seria o dano moral. Agora, esse dano ele pode ser acumulado também com dano material. Ou, se houver reincidência, ele pode ser penalizado em dobro. Então, assim, tanto a empresa quanto o empregado podem ser penalizados, né, com essa situação. A gente está falando aqui, gente, indenização por acidente de trabalho, aí no caso, aí, como que funciona depois da reforma trabalhista? Você pode mandar sua pergunta para cá, 319-8402-9756. Serginho, tá bombando de gente aqui no WhatsApp. Daqui a pouquinho nós vamos ler todas as participações aqui, tem muita gente participando. Eu queria que colocasse uma outra tela que fala o seguinte: causa um dano moral a ação ou omissão que ofenda a pessoa física nos seguintes âmbitos: honra, imagem, intimidade, liberdade de ação, autoestima, sexualidade, saúde, lazer, integridade física. Sim, esse era um ponto muito subjetivo que os magistrados se baseavam para aplicar o dano, né? No caso o dano extrapatrimonial, e agora ele ficou bem claro e objetivo na lei. Então o juiz não pode sair
desse bem tutelado. Antes isso não era definido, então era muito mais amplo. Muito mais amplo. Exemplo, o empregador poderia fazer uma anotação na CLT, na carteira de trabalho, na CTPS, sim, e como que o empregado foi dispensado por justa causa. Então, o juiz poderia interpretar que aquilo não houve uma ofensa a nenhum bem tutelado, nem a imagem, nem nada. E não poderia aplicar, no caso, o dano. Ou ele poderia entender que houve uma grave ofensa à imagem daquela pessoa e aplicar um dano moral de 10, sim, 20 mil reais. Então, era muito solto. A lei quis restringir e regulamentar, mas, infelizmente, é impossível agradar a todos. Né? No caso específico, o acidente do trabalho, sim, o dano, eu acho que trouxe aí uma restrição, no caso que eles estão chamando de tarifação, de como você sofre esse dano. Então, sim, ficou um pouco complicado, principalmente para o empregado nessa relação, não se sentir aí, ver a justiça exemplificada no dano sofrido. Tem também que, causa um dano moral. A ação ou omissão que ofenda a pessoa jurídica nos seguintes âmbitos: imagem, marca, nome, segredo empresarial, sigilo de correspondência. Explica mais, com mais detalhes, assim, para o pessoal entender, Rodrigo, fazendo favor. A reforma também, ela regulamentou o lado contrário. Sim. Antes, o empregado, ele poderia cometer alguma falta e não era penalizado por isso. Hoje, certo, a lei já regulamentou. Então, o empregado não pode, mediante algum contrato, os contratos individuais hoje têm valor legal, então a empresa pode regulamentar ou estabelecer com o empregado um contrato individual de não fornecer dados ou informações sigilosas da empresa. Se o empregado fizer isso, ele pode ser acometido também e sofrer o dano extrapatrimonial, o dano moral. Rodrigo, eu queria que a gente comentasse, por exemplo, quem que pode solicitar, né? Agora nós estamos vivendo aí essa situação aí, desaparecidos. Uhum. No caso do desaparecido, os pais podem entrar? Como é que funciona isso? Sim, no caso especificamente dos desaparecidos, serão aí os responsáveis legais em casos de menores, os cônjuges, em caso de pessoas já casadas, ou não tendo nenhuma dessas relações, os pais, os parentes próximos, né? Até uma linha acessória. O óbito, ele vai ser... Tem um determinado prazo para estabelecer o óbito nesse caso? Como é que vai ser? No caso vai haver sim o óbito e o estabelecimento do óbito, mas após ou antes, pode sim, tanto o cônjuge ou o ente querido daquela pessoa requerer o dano do acidente de trabalho. Porque até para poder, que essas pessoas elas ficam às vezes com quem pode solicitar, quem que pode tá olhando, porque são várias questões que vão entrando, né, em xeque, e às vezes as pessoas elas ficam na dúvida, quem poderia entrar aí com esse pedido? Todas essas pessoas, e hoje até mesmo a legislação também abrangeu também aquelas pessoas que moram juntos há um determinado tempo, sim, ou até mesmo em relações do mesmo sexo. Então, hoje já é bem mais abrangente essa situação de sucessão. Então, as pessoas que têm como comprovar que estabeleceu uma vida com aquela pessoa, ele pode requerer esse dano, sim. E, no caso, as pessoas que elas estão passando por isso, elas precisam de advogado para entrar com isso? Como que seria? No caso, haverá necessidade de um defensor, sim, com certeza. Sim. Nesse caso em específico, provavelmente já vai haver uma intermediação do Ministério Público do Trabalho, pelo que eu fiquei sabendo, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores. Então, o parente ou aquela pessoa que tem um falecido nesse episódio, ele deve procurar o Ministério Público, sim, ou o sindicato da categoria. Não havendo nenhuma resposta ou ninguém dando uma satisfação sobre o caso, ele pode procurar um advogado particular para requerer, sim, as indenizações. A partir de quanto tempo que a pessoa pode solicitar isso? De trabalho, por exemplo, ele trabalhava há tanto tempo, ele vai ter direito ou não? Sim. Aqueles 90 dias, aqueles 30 dias que ele teve no início? No caso,
todos os empregados que sofreram dano ali, eles deverão receber uma indenização, por causa da omissão e do dolo estabelecido. Então, nesses casos, o empregado, a partir do momento que sofreu o dano, ele tem que receber a indenização. No caso do falecido, cometido de óbito, sim, logo após a identificação e, no caso com a certidão de óbito, pode requerer a indenização. Às vezes o pessoal pode pensar, por exemplo, estagiários, que às vezes trabalhavam e aí estavam também podem, às vezes, chegar a ter direito a receber alguma indenização? Nesse caso também. Nesse caso também. Todos os empregados, nesse caso, porque houve uma omissão e um dolo. Diferente de uma relação do trabalho onde há uma dispensa. Aí é outro tipo de situação. Mas nesse caso, sim, todos os empregados ali acometidos, inclusive estagiários, vão ter que receber. Mesmo que talvez no âmbito trabalhista, mas no âmbito civil, irão receber uma indenização. Dependendo do que os juízes ou do acordo que vai ser estabelecido colocar de valoração, né? Eles irão receber uma verba. Eu até pergunto porque eu tenho 2 ovelhas minhas, né, do castelo, que os primos dela estavam no restaurante, né, estavam trabalhando ali e os 2 foram cometidos. Eles conseguiram achá-los essa semana. Então, assim, demorou os 2 para achar, 2 jovens também, um rapaz, uma moça. Eles estavam no restaurante e não conseguiram realmente sair, né? Então, às vezes, são situações, assim, difíceis que às vezes você não espera, né? Não imagina. Sim. Mas é importante a gente saber aquilo que a gente tem direito e aquilo que a gente não tem, né? Sim. Verdade. Apesar de saber que o dinheiro não vai solucionar, mas a gente tem que impedir que coisas aconteçam novamente. Com certeza. Acho que o principal desse episódio é não se voltar a cometer o mesmo ato, né? Recente de um outro episódio idêntico. É verdade. Nós tivemos ali Mariana, tivemos situações, né, que infelizmente nós nunca imaginaríamos que iríamos passar a situação de Brumadinho. Verdade. Né, em tão pouco tempo. Né? Então, algumas coisas têm que ser feitas realmente para poder fazer diferença. Aí eu te pergunto, pergunta pessoal, com relação para a gente fechar, a pelo menos do que eu entendi você falando, essa reforma foi boa, porque aquilo que era muito subjetivo, ele acabou tendo, às vezes, alguns limites. Mas, num caso como o Brumadinho, acaba que fica aquém daquilo que, às vezes, deveria. Sim, muito. Nesse caso, como houve essa tarifação, se estabeleceu um limite, nesse caso de Brumadinho, a pessoa pode se sentir até injustiçada. Aí, obviamente, outras entidades podem entrar nessa situação e fazer um acordo em separado. O Ministério Público, o sindicato, a reforma trabalhista estabeleceu também que existe um valor legal quando há um contrato firmado entre sindicatos e entidades. Então, ele vai ter o mesmo valor de lei. Então, pode ser feito, nesse caso, um acordo em separado para haver um quanto maior, uma indenização maior. Quero agradecer você. Volte sempre. Volto. Muito bom ter você aqui. Você não envelhece não, Rodrigo? Obrigado. Deus abençoe grandemente. Foi uma honra ter você aqui, né, para a gente também esclarecer e tirar as dúvidas das pessoas aí, até as pessoas que não têm parentes lá, mas todo mundo quer, é algo que está todo mundo assistindo, algo que está todo mundo vivenciando, né? Verdade. Essa é literalmente a vitória de um, é a vitória de todos. Verdade. Se é que possa dizer que às vezes tem alguma vitória, né? Mas é algo que está todo mundo vivendo. Eu acho que todos os valores que vão ser estabelecidos, eu acho que não vai ser julgado só pela família não, mas por todo mundo. Com certeza. Né? É algo bem marcante, né? Algo bem atípico na nossa história, né? Verdade. Aí nesse caso, externar mesmo o nosso sentimento. Sim. E pedir que Deus, né, traga o conforto, o consolo a todas aquelas pessoas que ficaram aí. É verdade. Deus abençoe grandemente. Amém. Gente, aqui, espera aí que eu tenho que participar aqui, ó, tem muita gente participando. Meu nome é Lídia Justino Zaparoli, ela é cristã da Igreja Batista de Panorama, ali no estado de São Paulo. E ela agradece a Deus por esses maravilhosos programas. Gente, são muitos. Calma, porque o pessoal precisa de ser honrado.
E meu nome é a Estela, lá de Rio Preto, Rio de Janeiro, São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. Tá assistindo? Deus abençoe, Estela. Obrigada pelo carinho. Bom dia, meu nome é Brenda Rayara. Nós estamos ligados com vocês, moramos em Santarém. Manda um alô aí pro meu pai, Roberto Araújo. Pai, Roberto, Deus abençoe o senhor grandemente. E a minha mãe, Mônica Souza. Bruno e a irmã Bianca. Bruno, Bianca, Mônica, Roberto. Deus abençoe todos vocês aí, gracinha. Estamos aqui assistindo em Viçosa. É o Ronaldo da Linda. Gostei, Ronaldo da Linda. E Acolhedora Cidade Universitária Viçosa. Ah, Viçosa é uma delícia mesmo. Deus abençoe, manda um abraço aí para toda a família, para toda a igreja da Nova Vida e Nova Unção. Gente, vai mandando aqui, vai mandando sua participação, que daqui a pouco o Serginho que vai continuar lendo aqui, viu, Serginho? E tem aqui participação da Eliane também, daqui de Belo Horizonte. Falou assim, Carol, traga um neurologista no programa para tirar aí as nossas dúvidas. Pode deixar, a gente tem trazido, mas a gente traz de novo, minha querida. Que o Senhor abençoe vocês. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta. Registra aqui sua participação, a sua cidade e estado. De volta com o nosso De Tudo Um Pouco, que é de tudo um pouco, Carol Malta. E nós aqui já abençoamos a Miriam Alves, Cordeirópolis, São Paulo. Bonitinho, gente. Olha só, todo mundo participando. Primeira Igreja Presbiteriana é de Santa Maria da Vitória, na Bahia. Eu ganhei uma camisa. Um cheiro. Aqui eu ganhei uma camisa do Bahia no domingo, você acredita? Olha que legal. Bom dia, sou de Camanducaia, Minas Gerais. Não perco um programa de vocês que tem sido bênção para minha vida. Abençoe. Um beijo para Carol. Meu nome é Xislene. Ah, Xislene, um beijo no seu coração, legal, né, Carol Malta? Ah, gente, eu gosto. Tem os irmãos aqui pedindo aqui a oração. Bom dia, Pai do Senhor. Meu nome é Lídia Justina Zaparoli, sou crente batista de Panorama, estado de São Paulo. E ela pede oração, a gente te abençoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querida. Senhor, te renove, fortaleça. Pede aqui a oração também da Bahia, mandando aqui. Tenho minha esposa Joilma, meu filho Enzo Gabriel. É o Aelton que manda aqui a mensagem da Bahia também. Eita, um cheiro. Adoro o sotaque. E Então, pessoal, continue mandando aqui a participação de onde você está nos assistindo. Se puder, manda também uma foto aí que identifique a sua cidade para a gente conhecer. A gente aqui dentro desse estúdio gelado, você vê ali uma prainha. Ô, Glória! A gente pode dizer assim, não é não, Carol? É uma delícia. Vamos continuar falando aí sobre o direito e também nós vamos falar aí de um assunto que é importantíssimo para você, porque a Defensoria Pública daqui de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, tem se esforçado no atendimento de pessoas afetadas pelo rompimento da barragem da Mina do Feijão em Brumadinho. Ah, essa imagem é forte, né, Serginho? Meu Deus. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o defensor público Rômulo Carvalho, né, a respeito desse assunto. Só de ver a imagem, Rômulo, o coração até bate forte, não é verdade? Muito bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Agradecer aqui o convite. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Infelizmente, um assunto ruim, mas que seja a primeira de muitas para você estar vindo aqui, o nosso De Tudo Um Pouco. De Tudo Um Pouco. Doutor Rômulo, quando a gente fala sobre a Defensoria Pública estar ali já se mobilizando, se esforçando para ajudar nesse processo todo, logo do acontecimento, dessa tragédia, desse desastre, desse crime, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela teve reunião com o presidente da Vale também, já com aquele intuito de ir acertando sobre, até sem ir para as vias judiciais, essa forma de acolhimento, de indenização, de ajuda às famílias. Muito bonito, muito legal. Funcional? Então, a Defensoria Pública, a gente chegou lá na própria sexta-feira do dia do acidente, né? Quando eu cheguei lá na Estação do Conhecimento, que é ainda o local principal de acolhimento de familiares de desaparecidos, o cenário era de desolação e caos, né? Todo mundo muito desesperado, procurando aquela informação inicial. E a gente então entendeu que deveria dividir o trabalho em algumas fases. Numa primeira fase, era quase uma ajuda humanitária, de tentar levar informação a quem estava desesperado aqueles primeiros dias e dar os suportes mais urgentes, os suportes mais necessários. Acomodação,
dinheiro mais urgente e tentar fazer esse acolhimento junto com a Vale, tentar ter uma interlocução com a Vale para que não faltasse nada para quem já estava passando. Vi pessoas chegarem lá, eu estava lá pessoalmente na sexta-feira do dia do acidente, cheguei mais ou menos 5 da tarde, o acidente aconteceu na hora do almoço, e vi pessoas chegando sujas de barro ainda, aquela loucura, pessoas que depois ficaram famosas em entrevistas e histórias que comoveram todo o país. Acabei chegando ali e recebendo-as no dia, que aconteceu ainda, sujas ainda, daquela situação. E a gente, então, nessa primeira etapa fez esse acolhimento. Num segundo momento foi quando a Vale anunciou essa doação de R$100 mil para quem teve um parente desaparecido ou morto. Então, nesse momento, a gente passou a dar orientação, porque aí já começaram a surgir questões jurídicas em torno disso. Qual é a consequência jurídica de eu receber? É seguro eu receber? Quem da minha família deve receber? É justo isso para eu receber? E aí você teve uma série, está tendo uma série de conflitos, uma série de dúvidas. Nós temos, por exemplo, pessoas às vezes que têm mais de um núcleo familiar, nós temos filhos que disputam esse valor. Nós temos já questões que nós estamos resolvendo, e a Defensoria Pública, ela, nesse cenário, qual é o nosso papel, foi de ser uma mesa de negociação, uma mediadora, para que chamasse as famílias e falasse: gente, espera aí, vocês já estão com um problema demais, olha tudo que aconteceu, vamos evitar mais um conflito, que nasça mais um conflito em função desse momento de reparação. E isso tem sido bem sucedido. Aquilo que pareceu uma ação altruísta por parte da Vale, gerou mais um trabalho para vocês ali, uma outra ramificação do trabalho da Defensoria. Sempre que você cria um critério, você está excluindo alguém. O critério, ele existe justamente para... Então, a partir do momento que você fala, vai receber fulano, ciclano não está recebendo. Sim. Então, sempre que você cria um critério objetivo e matemático numa situação dessa, e as famílias são extremamente plurais, e, por exemplo, nós tivemos famílias inteiras que perderam, e aí tem uma senhora que tem, seria a mãe, mas ela tem Alzheimer, e aí a tia que vai receber, outra, 2 filhos brigando, na outro caso a companheira não é reconhecida pelos filhos, e aí brigam com ela, e é uma série de problemas que a gente está tentando resolver. E isso ainda sem entrar na fase judicial e na fase de acordos das indenizações, porque a doação, ela é só, o nome, ela gera até algumas críticas, não é a doação, ela está fazendo isso porque ela fez a coisa errada. Isso que até que eu ia perguntar, porque o que eu ouvi justamente para você, ninguém faz nada assim, né? Ninguém dá nada para ninguém. E ainda, tipo assim, e esse valor, isso aí vale uma vida? Teve esses dois muita lados, dúvida, né? E muita gente ficava inseguro por causa disso. Pô, vou receber isso, e aí acabou? E numa expressão popular, doutor, até me permita aqui colocar algo que nós ouvimos, e muita gente vai se identificar com essa expressão, porque foi falado: isso aí foi um cala-boca da Vale para as famílias. Sim, muita gente... Isso também o senhor deve ter ouvido. Chegaram na nossa mesa, muita gente insegura. Recebi famílias e a gente acompanhava a documentação: doutor, não estou insegura de assinar isso, vou receber isso, aí vai ficar tudo bem. E o que a gente falou, e o termo realmente doação, ele gerou algumas críticas, mas juridicamente é importante que se use doação. Então, por isso que eu estou usando também, não que eu acho que faz isso de benevolência, mas porque o Instituto Jurídico da Doação, ele é unilateral e ele não se confunde com a indenização. A gente não quer que aconteça o que aconteceu em Mariana, quando foi feita uma ajuda financeira emergencial, e lá se chamou assim, e aí essa ajuda financeira emergencial, agora na Justiça, toda... As sociedades empresárias envolvidas lá, elas agora querem ver descontado da indenização. E como é doação, a doação, pela sua natureza jurídica, ela não vai se compensar. Então, por isso que juridicamente a gente entende a implicância com o termo, e eu também tenho, porque ela, na nossa cultura popular, a doação, ela carrega um sentido de graciosidade, um sentido de benevolência, uma coisa de, olha só, ele está doando seus bens para ajudar quem precisa, de um altruísmo, de uma coisa nobre. Mas juridicamente não é isso. Na verdade, eu não sei se a Vale tentou dar um cala-boca, mas de certo ela tentou criar um clima melhor de negociação com as pessoas no segundo momento. Isso, com certeza, ela tem essa intenção. Até foi a proposta da Raquel Dodge ao vir para cá e se reunir com o presidente da Vale, até para que evitasse alguns desdobramentos morosos, como aconteceu com a mina lá de Mariana. Sim. Não é isso? Exato. A gente tem uma dificuldade nisso, a gente está trabalhando em conjunto com os órgãos, Ministério Público Federal, do Estado, Defensoria Pública da União, a gente aqui da Defensoria Pública do Estado também. A nossa intenção é fazer um aprimoramento que aconteceu em Mariana e não deixar que aconteça o que aconteceu lá, no sentido de se arrastar a discussão
há anos na justiça, a gente quer ser resolutivo para as pessoas. Mariana, já são 3 anos, a gente lembra o nosso telespectador que a barragem Fundão rompendo ali, contabilizar 19 mortos, né? Isso, e Mariana, se a gente comparar, ele é um desastre, talvez, ainda as proporções desse ainda estão em estudo ambiental, talvez Mariana tivesse um impacto maior, é o que se diz hoje, né? Não sei também se isso vai se confirmar, porque o impacto ambiental, essa análise é feita com o tempo. Hoje se diz que Mariana foi um impacto ambiental maior, mas do ponto de vista de tragédia humanitária, de número de mortes, agora nós temos uma coisa muito mais superlativa. 124, Isso, já estamos na casa de mais de 100 e bastante, confirmados, com 200 desaparecidos praticamente. 2 centenas aí de pessoas ainda desaparecidas. E isso é uma loucura, coloca esse acontecimento num patamar de um dos maiores desastres da história, talvez mundial, envolvendo esse tipo de atividade. E isso aconteceu aqui há praticamente 1 hora da gente que está aqui, o telespectador nos vendo de todo o país, de todo o local, mas isso nos aflige muito e imagina quem está atingido, né? É verdade. É uma coisa que a extensão do dano e todas as problemáticas que dali vão surgir ainda vão ser apuradas. Juridicamente, eu posso citar aqui para vocês, porque nesse primeiro momento foi muito trabalho fundamental dos heróis, dos bombeiros que estavam lá trabalhando diuturnamente. Tenho amigos, colegas, e que nas redes sociais eu mandava mensagens para eles, porque eu via eles cobertos de lama e trabalhando ali de forma ininterrupta. Mas agora começa uma outra parte, uma outra etapa que se começa a iniciar, que é a da discussão jurídica da extensão do dano, das indenizações, das declarações talvez de morte presumida. Imagina que nós não vamos achar todos esses 199, infelizmente. E a gente vai ter que enfrentar em algum momento, em breve, a declaração. Por quê? Porque para a família é importante ter a declaração do óbito para efeitos sucessórios, para efeitos de partilha de bens, para que possa receber sua indenização. Luto, quanto tempo? Recomeçar a sua vida. Quanto tempo nesse caso aí? A gente está tendo muito cuidado, assim, porque as pessoas ainda nutrem esperanças, né? Então a gente não tem cuidado de antecipar as fases de vamos fazer agora aqui um trabalho já de declaração, vamos aguardar o fim das buscas. A gente está trabalhando em coordenação também com o Bombeiro, Defesa Civil. Vamos aguardar a hora que eles baterem o martelo aqui, a chance de vida não tem mais. Aí a gente vai passar a atuar coordenado com o Ministério Público e Tribunal para fazer talvez a sugestão da Defensoria Pública, que é um mutirão para resolver isso rápido também, porque não adianta, imagina, entrar uma outra frente de processos intermináveis para declarar. Então vamos talvez ir até Brumadinho, a nossa sugestão vai ser essa, e vamos verificar a viabilidade disso, para a gente fazer essas coisas rapidamente, para que a gente consiga lá em loco receber as pessoas, pegar documento e sentenciar esses processos. Hoje tem algum local lá em Brumadinho onde tem defensores já ajudando? Isso, desde a sexta-feira, quando aconteceu, a gente determinou que fosse deslocado. A gente tem um ônibus de atendimento que é a Defensoria Itinerante. Sim. E determinamos que esse ônibus fosse para lá. Rapidamente, na própria sexta, ele chegou e desde então nós estamos atendendo em turnos variados todas as pessoas de domingo a domingo. Sim. Porque não dá para ficar esperando, essas pessoas estão tão fragilizadas e irem tendo as repartições públicas. É verdade. Né? O poder e desse público tem que ir lá. mutirão, dentro desse projeto, dentro de toda essa operação aí da Defensoria Pública, como que está sendo feito, de onde as pessoas estão vindo, os promotores, os defensores, de onde estão vindo, toda Minas Gerais? Exato. A coordenação desse projeto? A gente criou, na verdade, no âmbito da Defensoria Pública, na própria sexta-feira, o Defensor Público Geral fez uma resolução que ele criou um grupo estratégico de atuação. Sim. Esse grupo estratégico ele dividiu funções, eu coordeno o atendimento lá no local e junto com outros colegas que estão fazendo esse atendimento de frente também, a gente mobilizou equipes e que elas saem de Belo Horizonte. Eu sou, por exemplo, titular da comarca de Betim, que é ali perto, e aí mobilizamos uma série de colegas que estão espalhados, principalmente na região metropolitana, e também que já tiveram experiência em Mariana, isso é importante se dizer. Sim. Tem colegas que trabalharam em Mariana que a gente trouxe para utilizar a experiência deles para trabalhar agora no caso de Brumadinho, e colegas também que trabalham no nosso núcleo de direitos humanos, que estão acostumados a lidar com a população muito vulnerável, em situação de, às vezes, angústia profunda, e nós estamos tentando aproveitar essa expertise, esse know-how que eles têm, para tentar trazer algum conforto dentro do possível para essas pessoas que estão agora tanto precisando. E a acessibilidade das pessoas, ainda sobre essa questão de sucessão ali, de como que talvez hoje o telespectador que esteja nos assistindo, dali mesmo de Brumadinho, né, de onde a Rede Super está alcançando, qual que é o processo agora, alguém que ainda não tomou nenhuma ação, sim, qual que é o passo mais assertivo agora para
buscar aí os seus direitos junto ao Estado e também a iniciativa privada Vale do Rio Doce. No primeiro momento, aquele que tiver o direito à doação, a gente recomenda e analisa os documentos que é devido o recebimento para as pessoas terem esse valor, não porque seja algum ato de bondade, mas porque ela é um valor e pode ser importante. Pode ser a partir do momento que está feita a proposta, essa proposta vincula o proponente, no nosso entender. Então, aquele que se lança e diz que vai doar 100 mil em situações A ou B, ele tem que doar 100 mil em situação A ou B. A doação ela é unilateral até que se declare que vai se fazer. Então, nesse primeiro momento é isso. Só que já tem as pessoas têm que começar a pensar no pós. Então, a gente está orientando as pessoas a recolherem documentos, a mensurarem. Às vezes, por exemplo, já tive notícia de pessoas que perderam um caminhão ou um pedaço da sua chácara. E aí eu falei, pô, tem foto? Vamos começar mesmo assim, tem gente que não vai ter nada, mas quem tiver, vai ajudar. O que tiver, vai ajudar no momento, testemunhas, o que você tinha lá, vizinhos que te conhecem, entendeu? Porque aí essa parte do trabalho já entra até no sentido da indenização. Isso, para a gente começar, porque foi uma coisa que aconteceu em Mariana, a gente está tentando aprimorar também para essa região, é de não fazer acordo de forma assodada. Por quê? Porque a experiência revelou que acordos feitos no calor dos acontecimentos não abrangem todo o dano. E aí as pessoas fecham aquele acordo logo assim que acontece, porque precisam daquele dinheiro e a quantia é relevante. E a pessoa aí já assina o acordo. De e depois nós vamos ver que aquele acordo não correspondia a tudo que a pessoa deveria ter recebido. E a gente teve casos que os prejuízos eram maiores e se revelaram com o tempo de forma mais ampla. Então a gente está tendo cuidado de dar protagonismo às pessoas, aos atingidos na discussão das estratégias. A gente não pode também querer se substituir as pessoas que estão nesse momento de angústia para decidir o que é melhor para elas. Então, ouvi-las tem sido também uma etapa importante. Olha, o que vocês estão demandando, o que vocês acham que a gente teria que... Como é que deveria ser a atuação do órgão público nesse momento? E como é que a gente deve trabalhar na mesa de negociação com o Vale, Poder Público, para te ressarcir de forma integral? Olha. Qual é a frente? Porque isso é também um aprimoramento da experiência mariana. Porque às vezes a gente, no direito, a gente quer se forçar a achar que não, o que é melhor, nesse caso aqui, a indenização tal, e o caminho A ou B. Quando, na verdade, as pessoas atingidas, às vezes, elas têm uma visão muito mais qualificada e aprimorada para te nortear e dizer, olha, eu acho que o caminho para resolver o meu problema vai ser esse aqui. É sentar, ó, é assim, eu quero que seja feito dessa forma, ou para mim satisfaz que seja feito assim. Então, dá protagonismo aos atingidos nessa costura de soluções, vamos dizer, possíveis dentro desse... E isso é unânime e é emblemático, é importante que se diga para quem está nos ouvindo. Atendi muitas famílias que tinham desaparecidos. E nesse contexto de recebimento da doação de 100 mil reais. De todas elas eu ouvi a mesma informação de que daria todo o dinheiro do mundo para ter seu ente querido de volta. Verdade. E eu ouvi de todas. Eu não ouvi de uma ou de duas, eu ouvi de absolutamente todas as pessoas que eu atendi na minha mesa sobre isso. Então, todos nós saímos diferentes de uma experiência como essa, mas no momento é hora de se organizar para fazer o melhor possível para essa população que está tão angustiada, que precisa tanto do trabalho dos órgãos públicos. Essa é a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, trabalhando ali com todas as suas forças. E nós aqui ouvimos do Rômulo Carvalho, que é defensor público do Estado de Minas Gerais, titular em Betim, não é isso? E está atuando aí diretamente aí nesta causa ali para os atingidos pelo rompimento da barragem ali de Brumadinho. Doutor, muito obrigado pela O programa está de portas abertas. E a gente, sempre convidado, com certeza estaremos aqui. Pode ter certeza que a gente também achou um prazer, foi ótimo. Muito obrigada. Bom dia. Muito bom, obrigado. E agora, gente, eu vou ali conversar, Carol Malta, com um outro convidado, porque ajudar o pessoal de Brumadinho, doutor, é sempre muito importante. A gente tem que lançar a mão de todos os recursos. A Sociedade Bíblica do Brasil se uniu a outras entidades cristãs para levar uma palavra de consolo, de esperança, de solidariedade a essas vítimas e as suas famílias, né, nesse desastre terrível. Então é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Ricardo Oliveira, secretário regional da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, em Belo Horizonte. Pastor, que grande honra tê-lo aqui no nosso programa. Fique à vontade, seja bem-vindo. Mais uma vez. Falamos aqui de uma última vez sobre Dia da Bíblia, plano de leitura da Bíblia. E agora nós vamos falar aqui sobre a Bíblia em ação. Isso aí. Né? São essas parcerias, essas formas, né, de atuação aí
para alcançar e ajudar as vítimas e os seus familiares, os familiares das vítimas ali do rompimento dessa barragem. Isso. Bom dia, seja bem-vindo. Fala para a gente sobre esse projeto, essa iniciativa. Bom dia, pastor Serginho. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Como o senhor disse, a gente atua não somente na distribuição da literatura sagrada para atender as igrejas, mas como a gente está atendendo também essa situação complicada ali em Brumadinho, né? O nosso papel ali é equipar as organizações, as igrejas que estão atendendo diretamente as pessoas, né? A gente está indo lá desde o primeiro dia, visitando algumas famílias, a região atingida e equipando os familiares com literatura sagrada, a Bíblia Sagrada, porções bíblicas que tratam sobre o luto e tudo mais, né? Nós acompanhamos, por exemplo, alguns sepultamentos, que é um momento de dor, assim, de extrema dor, né? A pessoa está ali, a família está vulnerável naquele momento ali, a gente chega com uma palavra de conforto, né? Na prática, entregamos nossa literatura. Mas tem muitas organizações mobilizando na cidade, né? Então nós estamos equipando todas essas equipes de voluntários, de igrejas que estão lá trabalhando. Que estão levando. Porque às vezes nesse momento ali, é igual a gente conversava ali anteriormente sobre o papel da Defensoria Pública. As pessoas, mais do que terem direito, e elas os têm, mas as pessoas precisam saber de como recorrer e o que fazer. Porque está todo mundo, a gente ouve testemunhos, a gente tem pessoas que são de lá, e existe uma igreja batista da Lagoinha lá em Brumadinho. Sim. Então, a gente ouve, e é assim, para todos, é esse desespero, perde-se o norte, até mesmo de quem tem uma fé Sim. espiritual, uma confissão de fé, até bem sedimentada, porque esse é um momento de extrema dor, né? Então precisa ali daquele norte, daquele apoio, daquele carinho, e nada melhor do que a palavra de Deus. Exatamente. Às vezes a gente percebe, atuando nessas situações, que um abraço fala muito, né? Às vezes a pessoa não quer que você converse com ela, às vezes ela precisa desabafar, mas às vezes ela quer ser abraçada. Então a gente vê muitos voluntários fazendo isso, levando o amor de Deus através do abraço, do carinho, do companheirismo nesse momento. Porque o cenário ali, alguns têm falado que é um cenário de guerra. Eu digo que é pior que de guerra. Porque de guerra você ainda está vendo os corpos ali, tem alguma situação ali, você não está vendo nada, né? E a gente pôde visitar algumas localidades onde o barro está de 15 metros de profundidade. E tem pessoas ali embaixo. Então, assim, é um cenário mais crítico ainda, né? Então, assim, a gente procura de todas as formas, de todos os momentos, em todas as situações, levar a palavra de conforto, de esperança a essas pessoas, né? E, pastor, assim, a gente ouvindo o nosso pastor Márcio Valadão, né? Pastor Márcio, um grande abraço, está assistindo a gente lá agora. Pastor, beijo pro senhor. O pastor Márcio sempre tem, assim, aquelas frases dele, aquelas citações que às vezes são até mais recorrentes. E a todos nós, seus pastores, ele sempre, né, a gente tem esses acessos. E algo que ele sempre diz, ele fala assim: há duas ocasiões que as pessoas vão estar sempre abertas para o Evangelho. É quando se realiza um casamento bem feito e um velório bem feito. Porque, querendo ou não, pela alegria daquela realização emocional do casamento e pela dor ali, as pessoas se abrem naturalmente. Então, a Sociedade Bíblica, né, dentro dessa campanha, #SBB em Brumadinho, não é isso? Isso. Também está aberta para o pessoal participar através de doações, para que isso se reverta em doações de exemplares da Bíblia para aquelas pessoas ali, os familiares que estão ali, não é, pastor? Exatamente. O que acontece em situações como essa, a cidade inteira fica de luto. Todas Sim. as pessoas, né, o comércio, a gente percebe lá, o comércio está muito tímido, a cidade está muito consternada com essa situação. Então a Sociedade Bíblica está fazendo uma campanha de uma grande doação de Bíblia para toda a cidade. Não é somente para os atingidos, as famílias atingidas, mas para toda a cidade. A gente quer uma esperança. Abraçar a cidade. Acolher a cidade. Exatamente. Então a gente está fazendo uma campanha a nível de todo o Brasil, juntando todas as igrejas, todas as organizações que nos ajudem a que a gente consiga levar a Bíblia Sagrada, a mensagem de esperança, as boas novas para as 35 mil pessoas
que moram ali na cidade. Então a gente está com essa campanha SBB em Brumadinho, né? Uma campanha de ajuda, uma campanha de que a gente possa levar a esperança, o refrigério, a palavra de Deus para todas as pessoas. E é tão interessante, o pessoal de casa, a pessoa física ou pessoa jurídica, pode participar através desse movimento, porque é um instrumento de evangelização, é uma estratégia até de apresentar ali, pelas Escrituras, a ação do doce Consolador do Espírito Santo, levando a verdade, falando da salvação, num momento que as pessoas naturalmente, ainda que pela dor, se abrem. Então, qual que é a forma do pessoal, pastor, poder ajudar aí, qual o contato que se faz? A única forma que nós estamos recebendo é em doação via banco, né? Doação bancária. Nós temos uma conta que está disponível nas nossas redes sociais. Inclusive, a gente pede que as pessoas, ao ofertarem essa quantia para a confecção dessas Bíblias, nos apresente o extrato do depósito. Ou da transferência bancária, para saber que se destina a esse fim. Exatamente, porque a gente é muito transparente nesse sentido. Então, você nos passa e a gente lhe mostra o que está sendo feito com essas Bíblias, né? Olha, então, isso é interessantíssimo. E as Bíblias estão feitas para Brumadinho. Bem provável que ela vai ser com uma capa personalizada para Brumadinho, para atender aquela região, para não ser destinada para outro público. Então, as Bíblias serão feitas exatamente para atender essa demanda, né? Uma coisa que você comentou aí, pastor, toda vez que nós entregamos uma Bíblia para alguém, uma porção bíblica para alguém, eles falam assim, por enquanto, esse é o nosso melhor presente até agora. Uau, que lindo. Então, assim, ontem a gente entregou, emociona, né? a gente entregou para os portas-vozes, ontem ali depois da coletiva, eles falaram isso. A gente tem recebido várias coisas, várias mensagens de apoio, mas a gente vê que a palavra de Deus, nesse momento, é o nosso melhor presente. E eles sempre agradecem as igrejas, as orações, e falam assim, isso aqui a palavra de Deus nos conforta, realmente é o único meio que nos conforta é a palavra de Deus. Tanto é que você vê nas imagens, pelas redes sociais, todo momento de início de trabalho eles oram, quando eles chegam, eles retornam, eles oram. Assim, eles entendem realmente que os que estão trabalhando e os que estão atingidos de alguma forma, a palavra de Deus conforta essas pessoas. E a gente aqui, né, dia a dia, a gente pregando, anunciando a palavra. A gente tem a televisão, todos os dias a devocional, as nossas entrevistas aqui, seja em qualquer tema, qualquer área, a gente sempre trazendo ali alguma aplicação bíblica para aquilo ali. E as pessoas, às vezes, desprezando, como se, eu tenho. E aí vê que no momento de extrema dor, a palavra de Deus torna-se o melhor presente. O melhor presente. E o interessante é que a gente está com o nosso carro caminhando pela cidade lá, as pessoas nos param. Você pode nos dar uma Bíblia? Tem uma família que precisa de uma Bíblia, você consegue levar para eles lá? Então, assim, esse é o sentimento que nós estamos tendo na cidade. As pessoas estão carentes e nós estamos levando essa literatura de esperança a todas as pessoas. Meu querido público, queridos aí do De Tudo Um Pouco, entre em contato, acesse as redes sociais ali da Sociedade Bíblica do Brasil, procure ali, tem as contas para você participar dessa campanha, #SBB em Brumadinho, né? Que é uma campanha aí onde é uma ação conjunta aí da SBB com várias outras entidades para poder levar a palavra, a verdade, o consolo e levar a vida ali através das Sagradas Escrituras, né? Para toda Brumadinho. Não vai ser só para os familiares, não, é para todo mundo. A cidade precisa. Quem não perdeu ninguém naquela tragédia, que dentro da cidade é pouco provável, né? Mas mesmo assim sofre, porque ele conhece alguém, talvez não seja familiar, mas conhece alguém ou trabalha com alguém. Por exemplo, a Carol disse aqui a respeito de primos de ovelhas dela lá no castelo, que eu os conheço também. A gente sofre, nós nos compadecemos, então é hora de nos mobilizarmos também, porque essa é uma ajuda efetiva. Talvez, ora, não precise mais de doação de roupas, ora, não precise de doação de alimentos, ora, não precise de doação de outras coisas, né? Isso. Mas a palavra de Deus ali sempre vai ser necessária. Então, seja um participante, seja aí um agente de Deus ali na vida daquelas pessoas, cidadãos de Brumadinho, aqueles que lá estão, porque precisam. Porque eu imagino um daqueles bombeiros ali
mergulhando ali naquela lama, aquele cheiro ruim, aquele clima ruim. Aí ele volta, deu ali o seu tempo de trabalho, ele vai lá para onde ele está, o seu alojamento, alguma coisa assim. Ele mesmo precisa, né, dessa palavra, né, pastor? Sim. Nós temos um parceiro nosso, um pastor, que é um dos bombeiros lá, né? Então ele tem sido um canal de bênção através da vida dele para os bombeiros que estão trabalhando lá. E ele nos fala que realmente o momento de descanso deles, né, que quando eles entram naquela lama é muito difícil eles trabalharem no dia a dia, mas no momento de descanso deles que eles retornam. É o momento que a gente chega com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela muda todo o contexto, né? Todo o contexto. Isso é formidável. Gente, palmas, palmas, palmas e mais palmas. Pastor, obrigado pela presença aqui no nosso programa, por nos dar esse privilégio de também dar o privilégio aos nossos telespectadores de serem aí esses agentes, de serem esses colaboradores aí, mesmo que diante dessa terrível tragédia que aconteceu lá em Brumadinho. Então, você, querido telespectador, de onde estiver nos assistindo aí, a gente aqui está recebendo muita mensagem, muita ligação aqui do pessoal de todo o Brasil, mostrando a cidade, como nós aqui pedimos no início do programa. Então, você está nos assistindo, acesse as redes sociais da Sociedade Bíblica do Brasil, faça ali o seu crédito, envie para eles o comprovante, porque aí você vai ter esse acesso àquilo que a sua doação pôde gerar ali para Brumadinho. Eu acho que isso é muito importante, não é isso? Isso mesmo. Obrigado, meu pastor quase xará, Deus te abençoe. Deus abençoe. Muito. Um abraço a todos da Sociedade Bíblica lá e volte sempre, o programa está aí de portas abertas. Nós agradecemos. Deus abençoe vocês. Pessoal, vamos para aquele rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar que os índices, o número de exames de mamografia estão abaixo aí dos índices recomendados pela OMS. Vamos entender por quê? Então, depois do intervalo, fique ligadinho e chame o pessoal para assistir. De volta com o nosso Tudo Um Pouco, que é de tudo muito para você. Tudo muito. Pessoal participando, muita informação. Muita gente participando, Carol Malta. O pessoal está nos mandando mensagem aqui de todo o Brasil, tá lindo aqui. E vamos falar então sobre os exames aí de mamografia, gente, no Brasil, que estão abaixo do índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E então é sobre isso que nós vamos conversar agora com a médica oncologista, doutora Elisa Fontes. Bom dia. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e vocês? Que bom tê-la aqui conosco, mas eu queria que você começasse explicando. Quando fala que está abaixo do índice recomendado, traduza para a gente. Significa que as mulheres estão fazendo menos mamografia do que o indicado. Ou seja, do que está sendo disponibilizado e as mulheres não estão fazendo? Nem sempre. A gente tem algumas causas para isso estar acontecendo. Uma delas é que as mulheres muitas vezes têm dificuldade em agendar o exame. Isso no Brasil é muito comum, especialmente nas regiões mais pobres e nas pacientes que são dependentes do Sistema Único de Saúde, né? Isso é um grande problema que a gente vê. Outro problema é a falta de conhecimento mesmo das pacientes, que às vezes acham que uma pequena lesão na mama pode não ser nada e deixam isso passar e acabam não agendando o exame. Outro problema é a presença de equipamentos quebrados e danificados no Sistema Único de Saúde, ou a falta de profissionais adequados para operá-los, ou a falta de médicos para laudar o exame. Então é multifatorial a redução desse número de mamografias realizadas no nosso país. Mas tem sido algo significativo. Tem sido algo significativo. E tem trazido realmente consequências. Com certeza, porque se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, o câncer de mama pode ser curado. Então, a mamografia é o nosso primeiro exame para isso. Além do autoexame das mamas, que toda mulher deve realizar, né, a mamografia é o primeiro exame que pode detectar essas alterações pequenas e que a gente não consegue detectar na palpação e no exame clínico e que vai diagnosticar o câncer de mama. Quando a gente fala desse índice, a senhora está explicando aí que é uma questão multifatorial. Isso. Então, para a gente partir ali do básico e o pessoal de casa entender, o senhor que vai cuidar aí da saúde aí da sua esposa, né, a senhora aí que precisa desse cuidado, eu pergunto, de quando em quando esse exame deveria ser feito, ideal, e se esse número também, onde ele incide, está pelo
alcance, né, o acesso por mulheres no nosso país? Aí a gente tem mais um problema. Né? Na saúde a gente é cheio de problemas. O primeiro deles é que o Ministério da Saúde do Brasil indica a mamografia a partir de 50 anos, pelo menos um exame a cada 2 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio de Radiologia, indica a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Então, as pacientes que são dependentes do Sistema Único de Saúde, elas não conseguem fazer o exame antes de 50 anos, a não ser que elas tenham comprovado algum fator de risco. Que aí sim a gente deve começar essa investigação mais cedo do que 50 anos. Uau, tá vendo? Tem até um depoimento de mulheres que fazem mamografia regularmente. Eu queria até que colocasse aqui pra gente poder, né, trabalhar isso aí sobre essas questões. Você sabe que eu comecei a fazer com 35. Então, você tinha fator de risco na família? Não, mas falaram que era 40, mas é bom fazer na antes. verdade, com 35 anos, a gente só indica começar a fazer com 35 anos as pacientes que têm algum fator de risco. Que a mãe ou irmã, uma vez no ano, ou parentes mais próximos tenham tido câncer de mama ou câncer de ovário precocemente, ou que tenha notado alguma alteração na mama. Durante o exame físico, uma palpação, ou a saída de alguma secreção pelo mamilo, ou a mudança do aspecto da pele da mama. Sim. Então, essas pacientes sim têm indicação com 35 anos. Você foi um pouquinho antecipada, mas não tem problema. É um exame simples que não causa nenhum malefício. Agora, pessoas que têm plano, pessoa particular, também várias pessoas não têm procurado? A gente não, no sistema onde a gente consegue ter mais acesso ao exame, a gente não vê muito essa redução, não. Os pacientes fazem com mais frequência. Aí o médico já faz a liberação do pedido, que aí já é uma praxis ali mesmo da já é rotina, já é nossa rotina fazer esse pedido para as pacientes. Coloca então um depoimento para a gente. Meu nome é Cleusa Moraes, eu tenho 58 anos, eu faço mamografia todo ano, como prevenção do câncer de mama. Porque o câncer de mama, quando descoberto no início, ele tem cura. E porque eu me amo e amo a minha família. Meu nome é Cleusi Loubach, eu tenho 59 anos. Eu sempre me preveni, todo ano eu fazia mamografia. E foi através desse exame que foi descoberto o câncer de mama. Fiz todo o processo, né, todo o tratamento e hoje estou curada. E foi porque eu me preveni. E hoje continuo a todo ano me prevenindo, que é muito importante todos nós procurar fazer esse exame. Uau, aí exemplo aí, duas lindas senhoras aí que se amam e elas estão cuidando da saúde, fazendo a mamografia. Aí eu pergunto para a senhora está fazendo? A senhora está tendo? Tem dificuldade? Mas a senhora está agindo para isso? Qual que deve ser o passo, doutora Elisa, para que a senhora que está nos assistindo, ainda que pelo Serviço Público de Saúde, ela já tenha mais de 50 anos, né? Ela comece a fazer, no posto de saúde? No posto de saúde. Começa na unidade básica, não tem necessidade de ser um especialista em mamas, né, o mastologista, para fazer a solicitação desse exame. O médico clínico do posto, ele tem autonomia para examinar e pedir esse exame. É muito importante que, pelo menos uma vez por ano, a paciente tenha a mama examinada por um profissional. Que por mais que ela conheça a sua mama pelo autoexame, a gente já é treinado, né? Então, mesmo que ela não faça mamografia todo ano, uma vez por ano ela deve ir ao posto para fazer o exame físico da mama. Existe aquele ônibus, né? Que vai de cidade, itinerante. Isso já é uma iniciativa belíssima. Sim. Mas ainda o alcance... a gente ainda está engatinhando, né, nisso. Tinha que multiplicar isso. Temos que multiplicar muitas vezes para a gente atingir, ainda mais as cidades muito do interior, a população mais carente fica negligenciada, né? Quando eu falo essa questão, por exemplo, da mamografia, acaba que outubro, que é o mês onde às vezes tem mais disponibilidade? Sim, assim, as campanhas de conscientização, elas são muito importantes. Hoje é o Dia Nacional da Mamografia, né? Então, hoje? Ontem foi o Dia do Câncer. Ontem foi o Dia Mundial do Câncer, de combate ao câncer. Então, eu acho que essas datas comemorativas, elas servem para chamar a atenção da população para a doença.
Porque muitas vezes o paciente não quer nem falar o nome, né? Não fala câncer, Sim. fala aquela doença. Então, se você não conhece, você não tem como enfrentar. Então, as campanhas de conscientização, elas aumentam a procura na medida em que as mulheres passam a ter conhecimento e principalmente de que um diagnóstico precoce pode levar à cura da doença. A cura hoje por um diagnóstico precoce aí do câncer de mama, ela é estimada em quantos por cento? A gente pode chegar até 90% de cura com um paciente diagnosticado com um tumor pequeno, que Sim. muitas vezes não seria diagnosticado à palpação e que a gente faz pela mamografia. Muitas pacientes têm medo da mamografia, né? Já porque falam que é um exame que dói, mas é um Sim. exame de raio-x, é simples. Você já fez, né, Carol? Sim. Sabe, aperta um pouco Só a mama. Incomoda Sim. e é rápido, não dura mais do que 10 minutos. Acho que isso aí não deve ser a causa para a gente evitar de fazer o exame. E qual que deve ser a ajuda, doutora, aqui, do homem, do marido, do namorado, do filho, do pai, para essas meninas aí aderirem a esse cuidado? Então, sempre incentivar a mulher a se cuidar. Não só pelo exame das mamas, mas eu acho importante, hoje é dia da mamografia, mas a gente não pode deixar de lado o câncer de colo de útero, né? Que é uma doença facilmente prevenível com a realização do exame de Papa Nicolau. Então, acho que os homens têm um papel muito importante em incentivar suas parceiras ou as mulheres que estão próximas a eles a procurarem sempre o serviço de saúde. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.